Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Quero convidá-lo a conferir comigo os objetivos desta aula. Vamos lá. Vamos fazer a leitura de cartoon, identificar o tema presente no texto, interpretar texto com auxílio de material gráfico, identificar qual é a finalidade desse texto, reconhecer elementos que compõem o gênero, inferir informações implícitas, que é aquelas que nós precisamos pensar um pouquinho mais, interpretar, e ainda identificar efeitos de ironia que podem estar presentes aqui no nosso texto, beleza? Vamos iniciar então com essa reflexão, certo? Você já ouviu falar nesta expressão popular? Uma imagem vale mais que 1000 palavras? E aí, você já ouviu falar sobre isso? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quando vocês estão lá pequenininhos, aprendendo a ler, geralmente vocês leem livros que têm bastante imagem ali misturada às palavras, não é verdade? Por que será? Será que a imagem ajuda? Ela faz parte da interpretação também? Ela pode ser considerada um texto? Então, eu acho que sim, hein, pessoal? Vocês também, se nós formos lembrar, do quanto aquilo ali era útil para vocês, quando liam, então vocês percebiam as cenas melhores, os detalhes, Então, tudo isso ajudava sim. Então, nós percebemos que as imagens, elas têm um importante papel ali dentro dos nossos textos. Então, elas valem, se não mais do que 1000 palavras, pelo menos elas valem tanto quanto as palavras. Elas são tão importantes quanto, certo? Então, você concorda com essa afirmação? Eu acho que a maioria de vocês vai concordar, certo? Porque uma imagem ela pode ser interpretada. Vejam lá as placas de trânsito, uma obra de arte. Imagina se alguém visse aquela obra de arte e dissesse, é bonita, mas o que será que ela está representando? Ela não está representando nada. Não podemos fazer isso, porque tem muita coisa ali que pode estar sendo representada nas mais diversas obras de arte, que também toda a imagem, então, é um texto chamado de texto não verbal, certo? Observe, então, essa imagem. Você consegue compreender que situação, então, está sendo representada aqui? É fácil de perceber, pessoal? Aparentemente, nós vemos o que aqui? Nós vemos o globo terrestre, representando o planeta Terra. O que mais? Vemos várias pessoas, aparentemente trabalhando, realizando ali limpeza, organização, certo? Os andaimes, lembram aquela obra que está ocorrendo lá, em algum local alto, um sobrado, prédio, enfim. Que mais? Temos ali vários materiais sendo utilizados, objetos, por exemplo, esfregões, ali aspirador de pó, várias coisas aqui, E paninhos, enfim, estão esfregando. Água, bem importante, Sem a água, nós não sobrevivemos e não fazemos a nossa limpeza, que é bem importante também, certo? O que mais? O que será que é, no geral, no contexto geral, o que será que está sendo retratado? Pode estar sendo retratado várias coisas. Nós precisamos organizar melhor o nosso planeta, cuidar melhor dele, talvez, Que nós não estamos fazendo isso de uma forma muito séria, tanto quanto deveríamos, certo? Então, vamos refletir então sobre isso. Então, nesse cartoon, o escritor lá, o autor, Luca Novelli, apresenta uma crítica social. Então, o que é crítica social? É aquilo que o texto tem o propósito de atacar, digamos, Então, você precisa observar isso, leitor. Você que está vendo, eu quero que você observe, que você reflita, que você mude seu comportamento. Isso é uma crítica social. Então, ele critica o quê? As ações das pessoas perante o nosso planeta, Então, como nós estamos agindo mal em relação aos cuidados, com a preservação do nosso meio ambiente, da nossa água, a questão da poluição e tantas coisas que afetam o nosso dia a dia. Vamos então à nossa atividade número 1. Então, a partir do que nós falamos, escreva aí qual é a crítica social feita pelo autor. Já voltamos.
Legal, e aí, você conseguiu perceber a crítica a partir daquilo que o professor comentou? Será que ficou mais fácil para que você compreendesse? Ajudou? Ah, que bom. Então vamos então confirmar então a nossa resposta. Olha lá, claro que poderiam ter várias formas de responder isso, né? Mas uma possível resposta é esta aqui, ó. Então uma crítica realizada ali pelo nosso autor é de que o ser humano é responsável pela degradação, pela destruição, né? Pela falta de cuidados do nosso planeta, certo? Por isso ele deve ser responsabilizado. Quando alguém faz algo errado, ele precisa ser punido, certo? Não é verdade? Então ele precisa, se ele estragou, ele precisa consertar. Se ele faz coisas ruins ao planeta, então nós precisamos de ações. E muitas pessoas têm feito essas ações, ainda bem, certo? Por exemplo, despoluir rios, retirar ou recolher lixos, né, de ambientes ali de mata, de floresta, né? Cuidar melhor da água, fazer reciclagem, enfim, várias ações que são muito importantes para que o nosso planeta tenha ali um cuidado especial e a vida aconteça de fato, certo? Muito bem. Agora chegamos à nossa atividade de número 2. Qual é a proposta apresentada pelo cartunista aqui, pessoal? Observe muito bem e já voltamos. Muito bem, de novo então aqui para conferirmos a resposta. Eu perguntei para você que proposta aquele texto tem. Você observou bem? O que é a proposta? O que ele se propõe, né? O que esse texto se propõe a dizer ou a orientar no nosso dia a dia? Vamos conferir então? Olha lá, o que o cartunista aqui ele propõe é ações coletivas. Então, viram que tem várias pessoas participando ali? Não adianta uma, duas, tem que ter um grupo muito grande de pessoas agindo, né, no sentido de melhorar o planeta, de organizar, de reparar várias situações que nós acabamos causando aí de mal ao nosso planeta, certo? Então, o planeta ele nos garante sobrevivência, né? A água é um dos principais elementos necessários. Se nós tivermos rios poluídos, de onde nós vamos tirar a água que chega à nossa residência? É só pensar um pouquinho, né? Então essas atitudes elas são necessárias, certo? Então precisamos preservar então o nosso planeta para garantir a sobrevivência dos seres humanos e de todos os seres vivos, plantas, animais, todo mundo, certo? Agora olha lá, a imagem que nós estamos analisando aqui nesta aula é um cartoon, né? Mas o que é isso? Vamos descobrir melhor?
A palavra cartoon, então, é uma forma aportuguesada. Por quê? Ela não tem origem na língua portuguesa, mas ela foi utilizada, né, aqui numa forma diferente do termo lá do inglês, certo? Então, que significa cartão. Cartoon lá em inglês significa cartão, certo? Aqui é uma ilustração de cunho crítico e ainda humorístico que satiriza situações por meio de grafismo e também do humor. Retrata de forma bastante breve temas de relevância social, né, que são muito pertinentes ao nosso dia a dia. A questão da preservação do meio ambiente, a questão do combate à violência, do combate ao preconceito e tantas outras situações que envolvem o nosso cotidiano, certo? Onde que eu localizo esse gênero, professor? Eu quero descobrir cartoon. Onde que eu vou procurar? Vocês podem procurar em livros, jornais, revistas, certo? Materiais podem ser impressos ou ainda encontrados lá no meio digital, né? Então é bem importante. Algumas revistas hoje elas são apenas no formato digital, elas não são mais impressas e enviadas mais para as residências, certo? Vamos relembrar aqui importante, né, esse tópico aqui. Esse cartoon então ele foi criado pelo nosso escritor e designer Luca Novelli, certo? Ele é um autor de série de livros, de uma série, né, de variados livros, sobre coisas científicas, né, para as crianças. Uma de suas obras é o livro Ecologia em Quadrinhos, volume 2, do qual este cartoon, então, fez parte, beleza? Para produzir um cartoon, né, o autor ele utilizou apenas a linguagem não verbal aqui, pessoal. Então, quando eu tenho apenas a imagem, eu considero isso um texto, porém, nós chamamos esse tipo de linguagem não verbal, né? Linguagem verbal é quando eu tenho escrita, palavras, certo? Então, aqui, ó, ele utilizou apenas linguagem não verbal e ele, então, apresenta aqui toda uma reflexão sobre o cuidado com o nosso planeta, certo? Atividade número 3. Observe lá, se o autor aliasse palavras e imagens para a construção das ideias, produziria o mesmo sentido? Será? E por quê? Já voltamos. Legal, você conseguiu responder, então, o que o professor perguntou? Vamos ver, então, como que poderia ter ficado? Olha lá, então eu perguntei se houvesse essa combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal, se isso ajudaria melhor, modificaria o sentido de alguma forma e por que isso poderia acontecer.
Olha lá, a ideia geral é óbvio que não seria modificada, certo? Porém, poderia ficar mais explícita, mais clara ao leitor, né? Que não precisaria interpretar ali de uma forma muito ampla aquilo, né? Então, a imagem e o texto, quando eles estão juntos, o sentido é melhorado, eu consigo compreender melhor, assim como você fazia lá na leitura dos livros infantis, né? Imagem e texto, certo? Muito bem. Atividade número 4, observe lá. Se você pudesse escolher uma palavra para integrar esse cartoon, sem mudar o seu sentido, qual seria essa palavra? Já voltamos. Certo, pessoal, vamos então conferir a possibilidade de resposta aqui, né? Poderia ser um pouquinho diferente da do professor, mas o que importa é a ideia ser a mesma. Vamos ver. Olha lá, uma possível resposta, né? Poderia ser a palavra preservação, conscientização, união, coletividade, né? Mesmo que em sua resposta você não tenha escolhido nenhuma dessas, né? Não significa que não esteja certo. Pode estar certo, né? Pode ter uma relação sim. Certo? Então, essa palavrinha ela deve estabelecer uma relação de sentido com o tema. Não pode ser qualquer palavra, tem que ter a ver com o tema. Se ela estiver adequada ao tema, tudo bem. Beleza? Pode ser outra palavra também. Olha lá, no cartoon que estamos analisando, há aqueles que realizam as ações e outros que supervisionam, certo? Este trabalho. Como pode ser observado, então, nessa imagem ao lado. Então, existem pessoas ali ou animais, né, agindo ali. Então, tem as pessoas que executam a função e outras que observam se aquilo ali está sendo realizado de um modo correto. Se analisarmos, né, esse cartoon relacionando-o com o nosso planeta, então podemos dizer que os trabalhadores retratados que realizam essas ações são os seres humanos, os quais são supervisionados por Chlorella e seus companheiros, uma borboleta e um caracol, que são representantes da fauna e da flora do planeta. Olha só que interessante, né? A gente faz coisa errada e ali os animaizinhos, então, observando, nós organizarmos e consertarmos todo o erro que nós cometemos, certo? Atividade número 5. Vamos lá, explique o efeito de ironia que pode ser produzido pela representação desses personagens no cartoon. Já voltamos.
E aí, você conseguiu responder essa questão aqui, pessoal? Será que é fácil de identificar ironia? Nem sempre, ainda mais quando não temos palavras. Aqui nós temos um texto não verbal. Então vamos ver aqui o que nós poderíamos observar que é irônico. O que é ironia primeiro, né? Uma figura de linguagem, né? A ironia é dizer algo diferente do que eu realmente penso. Então, o contrário do que realmente é ou do que realmente se pensa. Vamos ver aqui então o que aconteceu. Olha lá. As ações que ameaçam e degradam o planeta, elas são realizadas pelos seres humanos, certo, pessoal? No cartoon, qual que é a ironia? É uma inversão, certo? Dessas decisões e supervisão, né, que são aparentemente tomadas pelos representantes da fauna e da flora. É como se a gente dissesse assim: você estragou, você deve consertar. Só que ao invés dos seres humanos dominarem, né, os animais, né, quando a gente tem um cachorro, um bichinho, geralmente nós achamos que comandamos as atitudes deles, né? Treinamos eles a fazerem certas coisas, né? Aí fazer xixi num determinado local, né? A cuidar ali para não sujar o ambiente. E aqui são exatamente os animais. Então essa é a ironia. São os animais que estão cuidando, vendo se nós, seres humanos, estamos fazendo as coisas certas, né? Que na verdade é consertar o que nós mesmos, seres humanos, estamos estragando, estamos degradando, certo? Na aula de hoje o que nós fizemos, pessoal? Nós lemos e conhecemos, interpretamos o nosso cartoon e pudemos também identificar a ironia presente aqui no nosso texto. Bacana? Certo? Então quero agradecer muito, né, você que acompanhou essa aula, espero que tenha aprendido um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Valeu!